Seria bem prático e objetivo. Evidência. Me mostra seu Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório. Esse é um dos argumentos que eu mais utilizava quando eu era ateu. A criação do universo é uma evidência. Quais comentários retóricos a gente pode falar sobre esse debate entre um cristão contra 25 ateus? Fica até o final do vídeo que você vai entender mais. Não é só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanar. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado. Quando ele usa um termo, né, uma nomenclatura original, ele usou o Tanar aí, não sei se é um termo em hebraico, imagino que seja, né, mas quando ele usa um termo, ele demonstra autoridade. É diferente de você virar e falar, sabia que eu tenho um curso de hebraico? Você sabia que eu tenho um curso de hebraico? Eu leio a Bíblia no original. Seria ali um argumento de certa forma bufão, né? Passaria uma imagem ruim. Mas quando ele vira e fala, o termo original, Tanar, né, não sei se você falou do grego, né? Acho que ele complementou. Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanar. Se é Antigo Testamento, provavelmente não é grego, né? Deve ser hebraico. Mas quando ele cita esse termo, ele demonstra que ele conhece. Ele demonstra autoridade. É diferente de clamar ser uma autoridade. Demonstrar é diferente de clamar. O Tassos aqui tá mandando muito bem. No 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado e ele virou o Antigo Testamento. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocarmos. Quando o senhor fala sobre não modificar... Sim, né? Se você pega, por exemplo, um livro vai muito antigo também, por exemplo, a Ilíada. Não lembro se é a Ilíada ou se é a Odisseia de Homero, mas não tem nem a metade da quantidade de cópias, né, em épocas diferentes de tempo encontradas que a Bíblia tem. Então, é o que ele está dizendo. Como que você tem o mesmo livro com mais de 99%, mais de 98% de similaridade encontrado em épocas diferentes por várias, né, centenas, milhares de pessoas em contextos diferentes. Todo mundo combinou de mentir falando a mesma coisa, em épocas diferentes. Daqui 1000 anos você mente também contando a mesma história que eu. Não faz sentido, né? Você pode discordar, falar, não, mas eu acho que o que está na Bíblia não aconteceu. Eu acho que não aconteceu a questão sobrenatural. Mas que a Bíblia é o livro que mais tem correspondência histórica, isso é inegável e não tem nem como questionar. Tudo bem, pastor? Como é que vai a senhora? Vai bem? Vou bem. Senhora? Flaviano, um prazer. Então. Ele tá sempre sorridente, né? O Tassos, né? Demonstrando ali uma boa intenção com a conversa, né? Ele não começa já com a cara carrancuda. Ele, tudo bem? Como é que você tá? Tal. Isso é muito importante para um debate, tá, galera? Você vê aquela bizarrice que foi aquele debate do rapaz do Meteoro Brasil com o Mamãe Falei, o cara já começa aqui. Mas veja bem, o senhor, permita-me concluir, rapaz. Aquilo lá você já vira uma caricatura de si mesmo, né? Então, é uma ótima forma de debater dessa forma. Prazer. Então, o que pega na Bíblia é o seguinte, tem 20 livros que foram excluídos que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais obstinado. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica aí? Eu explico dizendo que a informação não é correta. Não houve exclusão desses livros. O livro que nós temos hoje do Antigo Testamento é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão de texto algum. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanar. Tanar que foi guardada pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Você veja que a identidade do judeu era no texto. Ele não tinha terra. A terra do judeu foi dada em 1948 na ONU, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi aí que restabeleceu. Então, esse texto é muito bem guardado pelo judeu. Então, essa informação que a senhora traz não corresponde à formação da Bíblia. Isso não é fato. Mas eu não tenho agora o arquivo, mas eu tenho dados que provam que esses textos foram excluídos. Aí é complicado, né? Porque aí eu clamo um argumento e eu não tenho meios de prová-lo, né? Eu viro e falo assim, olha, por que que todo mundo que vira comunista acaba ficando pobre?
acaba perdendo dinheiro. Como que eu comprovo esse argumento? Vitor, o senhor pode ir, né? Não, assim, eu não tenho os dados agora, mas é isso, lá no meu computador, lá eu tenho um lugar que eu tenho um artigo que mostra, que prova, que comprova, que é complicado. Se você clama algo muito forte, que é, de certa forma, um fundamento para o seu argumento, porque é o fundamento do argumento dela, ela quer questionar como que a gente pode considerar ou levar a sério a confiabilidade da Bíblia, sendo que ela excluiu determinados livros. E é uma dúvida realmente pertinente, né? Porque dessa dúvida você vai para outras, mas a Bíblia excluiu determinados livros, ou quem selecionou a Bíblia, por que ela excluiu esses livros? Quais livros foram excluídos? Qual era o direcionamento para excluir? Por que outros foram deixados? São dúvidas ali pertinentes, mas a base para fundamentar o argumento ela não traz uma prova. Você vê que o pastor ele fala, olha, são os livros que estão no Tanar, que foram no concílio de Jamnia, e a senhora tem o quê? O que foi excluído, de qual livro, em que concílio, em que época? Olha, eu não sei, mas eu sei, eu não sei quando, não tenho ar, mas eu sei que aconteceu. Aí é difícil, porque eu posso clamar qualquer coisa. Olha, por que porcos voam? Peraí, onde está? Não, uma vez eu vi e tal. Fica difícil, né, debater dessa forma. Quais são esses dados? Qual é o arquivo? Eu tenho que procurar para poder ver, mas eu sei. É muito importante que a senhora traga. E outra coisa, como a gente vai... Não, aí é complicado, né? E outra coisa, peraí. Não, outra coisa não. Como assim? Calma aí. A senhora vai lá, traz joga um negócio... Não comprova esse negócio e a gente muda de assunto. Complicado, né, cara? Ter confiabilidade, porque se você olhar uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, cada palavra ali é tendenciosa para uma coisa. Na verdade, a palavra não tinha que ser uma coisa só. Só que se você analisar as duas Bíblias, tiver essa curiosidade, tem coisas escritas de uma forma que dão tendência para você entender uma coisa e da outra. Não devia ser uma coisa unificada, já que você falou que é do Tanar? Por que não é? A senhora pode ler nos originais. O Antigo Testamento é escrito em hebraico com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego. Talvez a senhora esteja falando de traduções. Não estou me referindo às traduções. Eu leio, por exemplo, nos originais. A senhora pode... É a mesma coisa que eu virar para você e falar assim, né? Mas espera aí. Olha, eu acho que realmente a gente não deveria chamar o Batman de Homem-Morcego. Por que tem desenhos do Batman aqui no Brasil? Algumas dublagens chamam ele de Homem-Morcego e outras chamam ele de Morcegão. Não, eu acho que o Batman a gente tinha que chamar ele do animal que a gente quisesse. Eu podia virar pro Batman e chamar ele de Homem-Raposa. Por que eu tenho que chamar de Homem-Morcego ou de Morcegão? Porque tem hora que chama o Batman de Cavaleiro das Trevas, tem animação que chama de Morcegão, tem animação que chama de Homem-Morcego. Já que é assim, quer dizer que pode chamar do jeito que quiser. Então eu quero chamar o Batman de Raposa. É uma coisa, são as traduções. As traduções vão ser feitas dependendo do critério de adaptação de quem adaptou. O original está escrito lá em inglês, Batman, né? É o que ele está dizendo. Estou pegando aqui um exemplo, mas obviamente o que ele está dizendo é: o seu argumento é inválido. Porque ela fala, não, a Bíblia, se fosse unificada, não ia ter uma palavra escrita de cada jeito. A tradução. No Tanar, a palavra, ela é uma só, do jeito que está escrito lá. Enfim, a tradução não afeta o original. É pelo contrário, né? O original que vai causar a tradução e não a tradução que vai afetar o original. Então ele já desmantela o argumento dela também. Nossa, muito bom. Ele lê em hebraico, o Antigo Testamento, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. Basta aprender essas línguas que essa sua preocupação, que é legítima quanto a eventuais erros de tradução, é superada. Os originais existem. Assim, não os originais, mas o que estava nos originais por meio das 5.686 cópias, no caso do Novo Testamento em grego, por meio das inúmeras cópias no hebraico, existe. Basta ler o original.